Olá pessoal, bem-vindos novamente. Nossa aula 4, falando de variação linguística, mais um pouquinho. Eu terminei, é o nosso Arrase no Enem, terminei conversando com você na aula 3 sobre a hipercorreção, os galfos e as malmitas, né? Então, as teorias que se criam para se explicar, obviamente, essas variações, essas transformações que acontecem na língua que falamos. Não é só na nossa, né? As transformações acontecem em todas as línguas vivas, as línguas em uso. Os falantes têm o benfazejo, o motivo de usar e adaptar as formas de que dispõem e criar novas formas, os neologismos bem-vindos também. Terminei conversando com você sobre a hipercorreção e agora eu quero pedir a você que me acompanhe, nós vamos conversar um pouquinho sobre uma correção ou uma maneira de se fazer essa troca de L's por R's, de R's por L's, chamada lambdacismo, tão presente nas falas do nosso amigo Cebolinha, né? Então, só para chamar sua atenção aí, para a gente conversar sobre o nome que tem essa troca que o Cebolinha sempre faz, né? Ele diz aí, a Mônica é a garota mais linda do bailo, é elegante e tem lindos dentes. A Mônica, Cebolinha, você deu nó no meu coelhinho. Lá vai ele assustado. Bom, galota, bailo, né? Essa transformação, gente, do fonema que deveria ser R para L se chama lambdacismo, é o que está aqui, né? Outra transformação, essa aqui, olha só, que se chama rotacismo. Veja só, pessoal, essa aqui é direto da nossa imprensa e veja que bacana, né? Placa cronada. Ladrão de carro derrapa no português e é preso pela polícia por causa de uma placa clonada. O que ele fez? Em lugar de escrever Florianópolis, escreveu Florianópolis. E aí, obviamente, chamou atenção, dizendo, opa, era uma placa de carro clonada, né? Então, a esse fenômeno de substituir L por R, se dá o nome de rotacismo, se dá o nome aí para a substituição, né? No placa, no cronada, no Florianópolis, no bicicleta. Aí, atenção, olha aqui comigo agora, ó. A professora está dizendo que pode fazer essas coisas, que pode trocar R por L, L por R. Não. Eu estou dizendo a você que isso é um fenômeno que acontece na nossa língua e que é devidamente descrito e rotulado como tal. Não estou dizendo que isso faz parte da língua culta ou da norma padrão, certo? Eu estou dizendo que isso sim é um tipo de variação linguística que é estudado, categorizado e que cai em prova para a gente perceber qual é o tipo de variação, certo? Muito bem. Falando nesses tipos de variação, as variações também trazem coisas muito legais e divertidas, né? Trazem um certo humor, inclusive. Volte lá comigo depois do rotacismo, da placa. Vamos ao Radicchi, que é um personagem muito famoso daqueles gringos da Serra, que são imigrantes, e que é do desenhista, do cartunista chamado Iotti, que tem já vários prêmios nacionais e internacionais pela belezinha dos cartoons que ele faz. Ele publica no jornal Zero Hora, um jornal de Porto Alegre, todos os dias, mas também publica seus livros trazendo esses personagens, a família toda do Radicchi, né? E olha lá a conversa. A esposa do Radicchi, ela está sempre tentando dar um jeito nele, dar vergonha na cara, né? Mas ele está sempre também se esquivando disso, dá uma olhada. Ela diz o seguinte para ele, tu não vai tomar vergonha nessa cara? Ele diz, estava tomando vinho, não convém misturar. Vejam que aqui ele tenta, inclusive, olha só como é que ele escreve aqui, como é que ele grafa o não, né? Ele escreve non. Por quê? Porque essa variação, gente, é típica do quê? Do imigrante europeu que se instalou principalmente nas serras gaúcha e catarinense, também no estado de São Paulo, um pouco em Minas, mas é típica, né, no Paraná também, é típica desse falante que convencionou a manter, principalmente da origem italiana, convencionou a manter essa pronúncia no final das palavras. Por exemplo, quando nós dizemos pão em português, ele diz pão, não, non, caminhon e assim por diante, né? Então,
é um gerador de efeito de humor aqui nas charges e nas tiras do iote, mas também é uma marca que a gente percebe que ele tenta reproduzir aí na escrita, uma marca da oralidade regional e sociocultural desses falantes, né? Então, interessante aí também fica a possibilidade de você acessar outros cartoons do iote e se divertir com as conversas e com a conotação e denotação que ele faz nas palavras, né? Até porque aqui, nesse cartoon em específico, olha comigo de novo, o que está em jogo não é só a ideia aqui da variação, né? Mas é a brincadeira do tomar vergonha. Tomar vergonha e tomar vinho, claro que ele brinca aqui também com a polissemia, com a diversidade de significados do verbo tomar, né? Tomar como beber e tomar como criar vergonha na cara, que é o que a esposa pede ao Radicchi, certo? Muito bem, pessoal. Agora eu vou pedir a você, vem cá comigo, nós vamos fazer alguns exercícios para consolidar isso que nós discutimos sobre variação linguística. Vou começar com você lendo um texto publicado pelo Cledir Ramil. Vou lá, vamos lá, aqui com você, vamos lá. Isso, ele também está disponível para você, eu espero que você tenha acessado antes de me ver, mas se não acessou antes, pega lá, você vai conseguir fazer seus rabiscos também, tá bom? Então, olha só, eu vou fazer algumas anotações aqui, né, para a gente conversar um pouquinho, mas nós vamos discutindo um pouco esse texto que aparece aí para nós. Vou aumentar aqui, só vou aumentar a leitura para nós aqui, que fica bacana. Isso, muito bem. E aí a gente consegue ter a dimensão. Veja, falando em variação linguística, né, gente? Olha lá. Cledir Ramil, que é um músico da dupla, é músico e escritor da dupla Cleiton e Cledir, do consagrado sucesso, Deu Pra Ti, Baixo Astral, Vou Pra Porto Alegre, Tchau, né? Então, olha lá, ele diz assim: outro dia encontrei um mandinho, um guri desses que andam pela rua sem carpim, de bragueta aberta, soltando pandorga. Eu vinha de bici, descendo a lomba para ir na lancheria comprar umas bergamotas. E aí ele diz o seguinte: olha, se você não é gaúcho, provavelmente não entendeu nada do que eu estava contando. No Rio Grande do Sul, a gente chama tangerina de bergamota e carne moída de guisado. Bidê, que a maioria usa no banheiro, é o nome que nós demos para a mesinha de cabeceira, que em alguns lugares chamam de criado mudo. E por aí vai. A privada nós chamamos de patente. Dizem que começou com a chegada dos primeiros vasos sanitários de louça, vindos da Inglaterra, que traziam impresso patent, número tal, e pegou. Ir aos pés no RS é fazer cocô. Eu acho tri-elegante, poético. Com licença, eu vou aos pés e já volto. Uma amiga carioca foi passear em Porto Alegre e precisou de um médico. A primeira coisa que ele perguntou foi: vais aos pés normalmente, minha filha? E na mesma hora ela levantou e começou a fazer flexão. Veja só, o que isso pode gerar, hein, gente? O Brasil tem dessas coisas, é um país maravilhoso, com o português como língua oficial, mas cheio de dialetos diferentes. No Rio aí meu irmão, CB, sangue bom. Vai rolar uma parada. Até entender que meu irmão era meu irmão levou um tempo. Em São Paulo eles botam um I a mais na frente do N. Orra, meu, tô por dentro, mas não tô entendendo. E no interior falam um R todo enrolado. A Fernanda marcou a porteira. Dá um nó na língua. A vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. Em Minas, quer dizer em Minas, eles engolem letras e falam bezonte, Nossa Senhora, e qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei daquela história do mineirinho na plataforma da estação, quando ouvi um apito. Falou apontando as malas: mulher, pega os trem que o bicho tá vindo. No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó gente. Pai é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E para você conseguir falar com o acento típico da região, é só cantar sempre a primeira sílaba de qualquer palavra numa nota mais aguda que as seguintes. As frases são sempre em escala descendente, ao contrário do sotaque gaúcho. Mas no lugar mais interessante de todos é Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos tradicionais, conhecidos como manezinhos da ilha, e daí ele coloca ali, né, manezinhos da ilha,
tem o linguajar mais simpático da nossa língua brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de parede. Helicóptero é avião de rosca, que deve ser lido rosca. Carne moída é boi ralado. Se você quiser um pastel de carne, precisa pedir um envelope de boi ralado. Telefone público, o popular orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de semente de galinha e motel é lugar de instantinho. Dizem que vem da colonização açoriana, inclusive a pronúncia deliciosa de algumas expressões como se queres, queres, se não queres, diz. Se você estiver por lá, viajando de carro, e precisar de alguma informação sobre a estrada para a volta para casa, deve perguntar pela Brioi, como é conhecida a BR-101. Em Porto Alegre, uma empresa tentou lançar um serviço de entrega a domicílio de comida chinesa, o Telechina. Só que tem um problema. Um dos significados de China no RS é prostituta. Claro que não deu certo, imagina a confusão. Um cara liga às 2 da manhã, fim de uma loira, e recebe uma sugestão de frango xadrez com rolinho primavera, banana caramelada. Tudo isso é muito engraçado, mas às vezes dá problema sério. A primeira vez que minha mãe foi ao Rio de Janeiro, entrou numa padaria e pediu, me dá um cacete. Cacete para nós é pão francês. O padeiro caiu na risada, chamou-a num canto e tentou contornar a situação. Ela ingenuamente emendou, mas o senhor não tem pelo menos um cacetinho? Pessoal, olha aqui comigo, se você riu, se você entendeu algumas piadas e outras não, dá uma olhada depois porque ele faz um passeio por toda a variação dialetal do nosso bom português brasileiro, né? Então vale a pena esse tipo de texto gostoso e muito interessante que nos faz perceber a variação dos vários lugares, mesmo que a gente não conheça esses lugares, né? E aí vamos para algumas questões, resolvo com você, observa lá comigo mais um pouquinho, olha só. Belíssimo texto esse, pessoal, caído no Enem, já cabeludinho das memórias inventadas do saudoso para nós agora já Manuel de Barros, né? Manuel de Barros também vou indicar para você como leitura. Ao longo aqui das nossas aulas, eu indico algumas leituras também, e esse é um deles que vale a pena, viu? Dá uma olhada lá, ó. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Esse é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Olha só, gente. Voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada, quem é a preposição deslocada aqui, pessoal? É o de, né? Dá uma olhadinha lá. Olha só, é o de, voltou de ateu, né? Se ela disse voltou de ateu, então ela disse isso como quem diz que ele voltou fantasiado, né? Voltou vestido diferente, olha só. Vamos lá, na nossa canetinha aqui. Isso, voltou de ateu. Ela disse que voltei de ateu, aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Olha a preposição aí de novo. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. Quer dizer o quê? Uma piada, né, gente? Xiste é piada. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser instrumento de rir. De outra feita, quer dizer de outra vez, né? No meio da pelada, um menino gritou, deselimina esse cabeludinho. No meio da pelada, o que é pelada aqui? Ó, cabeça suja. Não. É o quê? Jogo da piazada, da gurizada, da meninada, da molecada na várzea, né? Então, eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve, que eu não sei a ler. Aquele A, preposto ao verbo, esse A aqui ele está falando, né? Ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Vem cá comigo antes de fazer essa questão belíssima, gente, que já foi questão do Enem sobre variação linguística. Que beleza, né?
texto do Manuel de Barros, eu sugiro a você que leia os livros do Manuel, que leia os poemas do Manuel, vale a pena para a gente entender um pouquinho mais dessa ideia da variação proposta por ele, da leitura belíssima da língua proposta por ele. E mais ainda, olha que tristeza, você não percebe também que o vaqueiro é ainda mais sozinho porque ele é analfabeto? Diz, olha Morena, não me escreve que não adianta porque eu não sei nem ler. Né? Dá uma impressão que de fato a gente sente que ele é mais sozinho ainda no mundo. Então veja, essa ideia da palavra não engavetada, da palavra que pode sofrer mudança, que pode receber transformação, é a beleza do eu poético do Manuel de Barros. Vamos lá, vamos para a questão então, gente. Vamos juntos aí mais um pouquinho. Diz assim, no texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões voltou de ateu, diz elimina esse e eu não sei a ler. Com essa reflexão, o autor destaca, atenção pessoal, ótima questão para perceber se você sabe avaliar mudança linguística, variação linguística. Os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto. Fala sério. C, nós vamos dizer que a intenção da reflexão do autor é mexer com os erros que as pessoas cometem, nós não entendemos o que ele escreveu. Ele escreveu elogiando, dizendo, olha que beleza. Inclusive, esse a ler que o vaqueiro disse aumenta a solidão dele, porque ele não sabe ler, ele é analfabeto. Né? Então, vamos lá. Então, não, essa aqui nem pensar. B. A importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa. Ele está preocupado com fenômenos gramaticais? Ei, professora, mas ele falou de regência aí, né? Que a avó entendia de regências. Ei, leia a ironia, a brincadeira que ele fez no texto, né? Não é isso não é a importância de saber fenômenos gramaticais que está em jogo aí. Volta comigo, mais um pouquinho. Letra C. A distinção clara entre norma culta e as outras variedades linguísticas. É com isso que ele está preocupado aí no texto? O relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante suas férias ou a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem? Ora, é aquele tipo de questão, pessoal, que nós temos que matar com 1 minutinho de leitura no Enem, né? Para reservar mais minutos para aquelas mais cabeludas, fazendo trocadilho com o cabeludinho aí. Obviamente, letrinha E para nós, gente. Valorização da dimensão lúdica, ou seja, da dimensão de brincadeira, né? Brincadeira. Que letra bonita a prof está fazendo. Mas tá aí. Brincadeira e poética presente nos usos coloquiais, né, da oralidade e da linguagem, claro. Relato fiel dos episódios vividos por Cabeludinho. Tome um certo cuidado, porque além de ter um eu poético aí presente, você tem memórias inventadas aí, né, como referência, gente. Então não é bem assim o relato fiel, não é essa a preocupação. Letrinha E para nós. Mais um pouquinho? Vamos lá, mais um pouquinho então. Mais um pouquinho de exercícios aqui para nós. Cabeludinho, depois outra, olha lá. Ó. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características de suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Vamos entender rapidamente, sinteticamente. Ele está dizendo o que, gente, aí? Que toda variante, todo o modelo de língua segue uma gramática, segue um conjunto de normas. Embora a norma, a variante eleita como norma culta, tenha mais prestígio linguístico, seja o ideal, o patamar ideal de atingir por esses falantes, mas ela tem um poder coercitivo, ou seja, um poder quase agressivo sobre as outras. É claro que ela exerce maior poder sobre as demais, porque é ela a língua dos documentos oficiais. Vamos lá? A questão. Aí diz assim,
A partir da leitura do texto, já dei uma remoída aí para nós, para ficar mais fácil, né? A partir da leitura do texto, podemos inferir, podemos concluir, entender que uma língua é conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar? Gostei dessa, mas eu sou meio desconfiada quando fazedora de questão aí, quando candidata ao Enem, e eu vou ler as outras. É um sistema que não admite nenhum tipo de variação linguística sob pena de empobrecimento do léxico. A modalidade oral alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. Bom, é claro que você, nessa altura, já percebeu aqui e disse, ô, professora, é isso aí mesmo, né? Nós já detalhamos juntos aí que é o quê? Letrinha A. Uma língua é o quê? Como é que ela se define, gente? Por um conjunto de variedades, tem várias, tem as sociais, tem as regionais, tem as socioculturais, tem as etárias, né? Dentre as quais uma delas alcança maior valor social, maior prestígio e passa a ser considerada exemplar. Esta é quem mesmo? A norma, a chamada, né? Norma padrão. É a variedade de maior prestígio que tem um poder coercitivo sobre as outras, como mostra aqui para nós o próprio texto. Por que poder coercitivo? Porque é ela a língua dos documentos, é ela a língua da formalidade. É ela a língua que você, olha comigo aqui, é ela a língua, a norma padrão, é ela a língua que você vai usar no seu texto modelo Enem. É a variante padrão que vai ser aceita na sua redação. Lembra disso, tá? A gente estuda, conhece, descreve, percebe, respeita todas as outras, mas sabe que cada uma é adequada ao seu contexto de circulação. E a norma padrão também, ok? Vamos lá, mais um trechinho, mais uma questãozinha para nós sobre variação, também do Enem, vamos dar uma olhada lá, olha, trechinho de letra de música do Gabriel o Pensador. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve, você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Nossa, eu preciso treinar muito para aprender a cantar rap, né, gente? Nossa Senhora. Mas tá bom, deu para entender a letra aí, né? Ok. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. E aí vamos perceber, né, gente? Olha, as escolhas linguísticas feitas por ele. Quais são as escolhas linguísticas? Vamos observar juntos, vamos fazer uns rabiscos aqui para a gente entender bem. Olha, esse pode crer aqui é o que mesmo? É gíria, né? Pro é essa redução que nós temos de para o usado na oralidade, com sentido coloquial aí, né? Cara também é uma gíria para se referir ao que? A face, a rosto, né? Então também, marca de oralidade, de coloquialidade. Se liga aí, olha só também, gíria, né? Que te botaram numa cruz. Olha, o verbo botar, gente, tem lá seus resquícios aí quando a gente ouve alguém dizer, às vezes assim, diz, bota aqui para mim, você fala, ai, nossa, não, quem bota é galinha, né? Então, cuidado também quando for usar, pessoal. Use norma culta, então use colocar quando você for usar num texto, né? Colocar, inserir, enfim, use desses verbos que não tem essa carga negativa ou desconfiada, até como botar ou ponhar tem, né? Sabe que tem uma brincadeira, inclusive, que muita gente faz, que diz assim, eu ponhei, né? Diz, ponhei? Como assim? Né? Não, eu ponhei porque pus, eu tenho nojo. Se você não entendeu a brincadeira, ei, corda, polissemia da palavra pus, né? Ui, agora entendeu, né? Muito bem. Então, olha lá comigo a questão. Diz assim, então botaram aí, claro que também é uma maneira mais coloquial, né? De falar, de colocar, de inserir. Não quer dizer que você tenha que sofrer, ok.
né? O pra também é outra redução aí do para, né? Então tá aí, levanta aí e tal. É uma linguagem mais coloquial que usa gírias aí, inclusive marcadas socialmente. Joia! Então marcamos tudo aí, vamos ver. O que ele usou aí, veja lá, as escolhas linguísticas feitas pelo autor do texto conferem a esse texto o quê? Um caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet, um cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas, um tom de diálogo pela recorrência de gírias, uma espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial, uma originalidade pela concisão de linguagem. Bom, pessoal, reparem bem aí, ó, caráter atual, ok, mas não é uma linguagem própria da internet, né? Linguagem própria da internet seria se nós usássemos um VC, um acho com X, né? Tem que tomar um certo cuidado, nem toda mudança, nem toda abreviação é da internet, então não é, não. Um cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Gente, aí não tem imagem metafórica não, embora ele possa ter generalizações ou coisa assim, ele está chamando mesmo o seu interlocutor para a luta, dizer, ó, você tem muito protesto para fazer, você aí pode, né, parar com isso. Tem um tom de diálogo? Tem, mas tem um tom de chamada mais do que de diálogo, né? Pela recorrência de gírias. Bom, as gírias não estão presentes só na conversa, né, gente? Ou melhor, para ser uma conversa, ela não precisa usar gíria. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Esse aqui é mais interessante. Por que eu digo a você que é mais interessante? Veja comigo, olha lá. Espontaneidade, porque, claro, é uma conversa, eu estou chamando, não deixa de ter esse caráter dialógico, esse caráter de conversa com o interlocutor, mas, ao mesmo tempo, não são só as gírias que dão esse tom, né? Quando eu falo em ocorrência de gíria, eu estou especificando, né? É só gíria. Quando eu falo em linguagem coloquial, eu estou falando de abreviação, que acontece lá no pra, eu estou falando de gíria, né? Que acontece do se liga e outras coisas mais. Então, eu estou abrangendo tudo o que aconteceu no texto. E originalidade pela concisão de linguagem, ser original pela concisão não é bem o caso ali do texto, né? Na verdade, ele não tem essa preocupação. Então, pessoal, letrinha D para nós, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Mas aí você pode me perguntar, professora, mas e se eu no dia lá estou nervoso, tal, eu, em vez de anotar em espontaneidade, eu anotei essa aqui, ó, do tom de diálogo pela recorrência de gírias. Anotei essa aí. Olha lá, vem cá comigo. Perdi tudo, perdi a questão? Não, não perdeu a questão, por causa da nossa amiga teoria de resposta ao item. Você ganhou um percentual da resposta, provavelmente um percentual bem grande, porque essa alternativa é a que mais se aproxima da alternativa correta, é a que mais se assemelha. Então, por isso que você não ganha 1000 pontos em nenhuma das áreas, a não ser na redação, né? Porque todo o percentual de nota está distribuído por cada item, por cada letrinha ABCDE de cada questão. E não em cada questão dizer assim, ó, assinalou a certa, está certo, assinalou a errada, perdeu tudo. Não, você tem nota qualquer que seja o item que você assinale. Assustou? Não, né? Nós vamos conversando mais sobre isso ao longo dos nossos encontros, falar um pouquinho mais de tri, daqui a pouquinho mais, tá bom? Um abraço, bons estudos, vamos adiante com a variação bem vista e bem elaborada aí para nós.